Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Queridos irmãos e irmãs, acolho a cada um de vocês nesta manhã com as palavras de João, capítulo 14, o verso 23, aonde Jesus disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra. O meu Pai o amará, viremos a ele e faremos nele morada. Com essa palavra, queridos, nós temos a certeza de que aqueles que amam a Jesus, aqueles que buscam seguir uma vida de fé coerente com a palavra de Deus, se esforçam para guardar a palavra. E Jesus disse: se você me ama, guarda a minha palavra. O meu Pai também o amará, e nós viremos e faremos nele morada. Ou seja, o Espírito Santo de Deus faz morada no coração daqueles que creem, daqueles que amam a Jesus. Um cordial bom dia a todos que acompanham a transmissão aqui do culto da comunidade evangélica de Lontras. Nossa transmissão é aqui diretamente da Igreja Apóstolo João. Que bom que você está nos acompanhando na sua casa, juntamente da sua família. Mais uma vez nós estamos tendo que observar o decreto aqui da AMAV, do Alto Vale de Itajaí, e por 14 dias, então, nós não teremos culto presencial. Mas nós louvamos a Deus que podemos estar juntos e também dessa forma poder ouvir e receber a palavra de Deus. Estamos nós aqui reunidos nesta manhã, em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a você também a uma palavra de oração. Bondoso amado Deus, querido Pai, nós te damos graças primeiramente pela dádiva da vida, podermos estar reunidos aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelo despertar com vida e saúde e também pelo privilégio de podermos ouvir da Tua palavra. Assim como Tu nos disseste, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Queremos nós também, nesta manhã, podermos ouvir da Tua palavra, recebê-la no nosso coração e também assim permitir que ela venha nos ensinar, que ela venha nos orientar na nossa caminhada de fé. Bondoso Pai, nós entregamos este tempo de culto aos Teus cuidados. Venha falar com cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes em que nós nos reunimos diante do Senhor, nós também reconhecemos que nós somos falhos. Muitas vezes nós também acabamos pecando, falhando e deixando a desejar em relação ao nosso Deus. Por isso também queremos confessar os nossos pecados. Convido você também a fechar os seus olhos, dobrar a sua fronte. Queremos confessar os nossos pecados a Deus. Querido amado Deus, misericordioso Pai, humildemente, Senhor, nós reconhecemos que o pecado pesa sobre nós. Falhamos contra Ti em atos, palavras e ações, desobedecendo a Tua palavra, Senhor, e também assim pecamos contra o nosso semelhante. Bondoso Deus, Tu conheces a nossa vida, conheces o nosso coração, conheces o nosso proceder e sabes perfeitamente aonde nós temos errado e aonde necessitamos do Teu perdão. Tua palavra nos diz de que nenhuma folha cai se não for do Teu conhecimento. Assim também nós temos consciência que Tu nos sonda mentes, corações e de que não é possível esconder nada diante de Ti.
Por isso, Senhor, nessa hora nós pedimos, perdoa-nos de nossas falhas e que o pecado que nos condenava possa também ser apagado, pois a Tua palavra diz que quando nós confessamos nossos pecados com coração sincero e contrito, o pecado que nos condenava já não existe mais. Perdoa-nos, ó Deus, de todas as nossas falhas. Dá-nos um coração segundo o Teu, disposto a Te amar, Te obedecer e viver conforme a Tua vontade. É isso que nós Te pedimos, por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, de eternidade a eternidade. Amém. Deus é fiel e justo, Ele ouve a nossa oração e também assim Ele nos dá o seu perdão. E nós temos esta certeza porque a Sua palavra assim nos diz, como está escrito na primeira carta de João, no capítulo 1, os versos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas quando confessamos as nossas falhas, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confiando na promessa do perdão de Deus, como nos diz a Sua palavra, em vista da nossa oração, eu anuncio a todo aquele que crê, perdão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Queremos também nesta manhã nos ocupar aqui com a leitura do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, os versículos 13 ao 21. Leitura do Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, os versos 13 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Jesus ficou sabendo o que havia acontecido, saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, deixaram os seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco, viu aquela grande multidão e ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Estava caindo a tarde quando os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora a fim de que vá aos povoados e compre alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comidas a ele. Tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes, responderam eles. Traga aqui, disse Jesus. Então mandou o povo sentar na grama, depois pegou os 5 pães, os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus, partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram, ficaram satisfeitos e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Até aqui, palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, palavra do Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Que o Senhor aqui aplique essa palavra ao nosso coração. Amém. Queridos irmãos e irmãs, prezados amigos, vocês que nos acompanham aqui pela transmissão do nosso culto, nós queremos nos achegar diante dessa palavra e poder também refletir sobre ela e buscar também aqui alimento para o nosso coração. O texto bíblico que nós ouvimos é um texto muito conhecido.
Certamente, algumas vezes você já deve ter ouvido falar da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse aqui é um dos sinais que Jesus fez. Jesus, a partir do momento que ele recebeu o batismo e ele se torna agora cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo, ele sai anunciando a boa nova da salvação às pessoas e também fazendo muitos sinais. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus controla os eventos da natureza, tudo isso demonstrando de que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E esse fato que Herodes havia mandado matar João Batista. João, aquele que anunciou a vinda do Senhor. João, aquele que o batizou no Rio Jordão. João, que na verdade era parente de Jesus, pois a sua mãe Isabel e a sua mãe Maria eram primas. E Herodes havia executado a João. Jesus estava muito triste com esse fato. E ele então decide atravessar o mar de Tiberíades e ir ao outro lado, ficar num lugar tranquilo. Mas as multidões que o seguiam, que agora estavam acostumadas a ouvir os seus ensinos, elas ficam sabendo que Jesus havia partido para um lugar deserto. E elas então vão até ele. E quando Jesus então vê aquela grande multidão vindo até ele, Jesus, conforme o texto do Evangelho de Mateus diz, ficou com pena deles. E aí então Jesus curou os enfermos, novamente deve ter ensinado, trazido palavras ao coração daquelas pessoas, e quando eles se dão conta, o dia tinha passado, a tarde estava indo embora, a noite vinha chegando. Jesus olha para aquelas pessoas e percebe de que elas não tinham o que comer. E aonde eles estavam era um lugar retirado de qualquer povoado. Aonde elas iriam arrumar alimento? Possivelmente muitas das pessoas que ali estavam haviam passado o dia sem comer nada. Jesus não quis despedi-los e mandá-los embora, agora com fome. Ele então olha para os discípulos e diz: alimentem essas pessoas. Os discípulos vão dizer: como, Senhor? É impossível, nós não temos dinheiro para comprar alimento para tantas pessoas, e aonde nós iríamos comprar esse alimento? Nós estamos num lugar afastado, longe de qualquer vila, de qualquer possibilidade de adquirirmos alimento para tantas pessoas. E Jesus novamente pergunta: o que vocês têm? E eles então, passando por entre as pessoas, conseguem arrecadar 5 pães e 2 peixes. Jesus então toma esses 5 pães, os 2 peixes, abençoa, parte, faz a sua oração de ação de graças, pede que as pessoas se assentem na grama, possivelmente em blocos, em grupos de famílias, como eles estavam. E aí então acontece esse milagre, mais um dos sinais de Jesus. Jesus agora então pega 5 pães e 2 peixes, multiplica esse alimento. E no final do relato, aqui do Evangelho de do Evangelho de Mateus que nós lemos, mas também os 4 evangelistas vão relatar esse sinal, percebendo que como deve ter sido impactante para as pessoas que acompanharam e como essa história correu por toda a região. Jesus toma 5 pães, 2 peixes, e alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, era mais que 5.000 pessoas. Porque os evangelistas vão dizer,
em torno de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, nós tínhamos aqui muita gente. Todos comeram, ficaram fartos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios com os pedaços que sobraram. É interessante também olhar para essa parte. No primeiro momento, os discípulos não acreditaram como seria possível alimentar aquelas pessoas. Jesus multiplica o alimento, alimenta todo mundo e ainda sobra 12 cestos. Eram 12 discípulos, sobrou 12 cestos. Ou seja, sobrou um cesto para cada discípulo. Para mostrar também para os discípulos de que Jesus tinha poder de, além de curar, libertar, alimentar toda aquela multidão. Queridos, quando nós olhamos para esta palavra, aonde Jesus multiplicou os pães e os peixes, aonde Jesus alimentou essa multidão, o que nós podemos aprender com essa palavra? O que ela vem a dizer para mim, para você, no dia de hoje? Em primeiro lugar, amados, o que nós podemos aprender com esta passagem bíblica, onde Jesus alimenta a multidão, é que Jesus se importa com as nossas necessidades. Exatamente. Jesus, o Deus conosco, o Deus presente, é aquele que se importa com as nossas necessidades. Quando as multidões vieram até Jesus, ele estava extremamente triste, ele estava, poderíamos dizer assim, em luto, porque ele havia ficado sabendo da morte do seu amigo, do seu parente, de João Batista. Mas Jesus deixa de lado a sua tristeza e, ao ver as multidões, ele fica com pena delas. Jesus vai ao encontro dessas pessoas. Jesus cura os doentes, porque doença no período de Jesus, conforme a lei judaica, tornava a pessoa impura. E um doente, então, ele era afastado da comunhão das pessoas. Se fosse alguma doença contagiosa, como a lepra, ele nem poderia estar na cidade onde havia aglomeração de pessoas. Tinha que ficar longe, afastado. Então, ser curado era reconquistar a sua dignidade, era para poder novamente estar inserido na comunidade, junto das pessoas. Jesus, se importando com as pessoas, amando as multidões, ele vai curar os doentes, para que eles possam novamente deixar de sofrer com esses males, mas também resgatando a sua dignidade. Jesus ensina as pessoas, ou seja, ele estava preparando elas para algo maior que viria depois, a oferta da salvação. E Jesus saciou a fome das pessoas antes delas voltarem para casa, porque Jesus se importa com as nossas necessidades. Jesus se importa comigo, Jesus se importa contigo, Jesus se importa com a minha família, Jesus se importa com a sua família. Jesus não desampara os seus. Ele mesmo prometeu: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outra passagem bíblica, Jesus vai dizer: não fiquem preocupados com o que vestir, com o que comer. Deus sabe das necessidades de vocês, e Ele dará o necessário de cada dia. Jesus continua se importando com as nossas necessidades. Jesus continua curando e alimentando os seus, também em meio a esse tempo de Covid. Jesus não nos deixou aqui sozinhos enfrentando isso. Ele continua presente e Ele continua curando pessoas.
Jesus continua proporcionando a possibilidade de cura a tantas e tantas pessoas que já foram curadas do Covid, aqueles que ainda serão curados, aqueles que venceram outras enfermidades. Mas talvez você me pergunte: tá, mas pastor, mas está morrendo muita gente, olha quanta gente já morreu. E eu tenho que te dizer, vai continuar morrendo gente. Porque Jesus curou pessoas, sim. E Jesus ainda hoje cura pessoas, milagrosamente, se for da vontade de Deus, se Deus tiver um projeto na vida daquela pessoa. Mas todos nós um dia vamos perder essa batalha. Porque o que mais importante Jesus veio fazer não foi cumprir as nossas vontades. Jesus aqui sim sacia a fome das pessoas. Jesus aqui cura, Jesus liberta, Jesus se importa com as nossas necessidades, sim. Mas tem algo mais importante que isso. Tem algo maior do que isso. Se nós vamos olhar no texto bíblico da multiplicação dos pães e dos peixes, e no relato que João traz, porque os 4 evangelistas falam dessa multiplicação, mas em João é muito interessante a gente olhar, porque depois que acontece isso, a tarde caiu, todo mundo foi alimentado, eles foram então procurar algum lugar para passar a noite. Jesus então depois atravessa novamente o lago com os seus discípulos e vai para outra margem. E no dia seguinte o que acontece? Essa multidão vai atrás de Jesus. E chega lá do outro lado, querendo novamente ser alimentado. Jesus percebe isso, que eles haviam recebido o alimento de graça no dia anterior e de que eles vieram atrás buscando isso novamente. E aqui então Jesus vai repreender as multidões. Jesus vai olhar para toda essa gente que no dia anterior ele havia saciado a sua fome e vai perguntar para eles: por que vocês só buscam alimento para o corpo? Por que vocês estão interessados só em saciar o estômago? Busquem alimento para a alma. Busquem alimento para a alma. E aí Jesus vai repreender a multidão, a maioria vai embora, vai sobrar só os 12 discípulos, e Jesus inclusive vai dizer para esses 12: vocês também não querem ir? Quando então Pedro vai dizer: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? E aí João vai relatar nos textos seguintes, após a multiplicação, que Jesus é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ou seja, queridos, Jesus se importa com as nossas necessidades, sim. Jesus se importa que a gente tenha o alimento sobre a mesa a cada dia, que a gente tenha um trabalho digno que possa tirar o nosso sustento, que a gente possa vencer as batalhas da vida, as enfermidades, aquilo que enfrentamos. Mas o mais importante, Jesus veio para saciar a nossa fome espiritual e dar a cada um de nós a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Todo aquele que comer nunca mais terá fome. Todo aquele que beber nunca mais terá sede. Muitas vezes nós vemos as pessoas procurando a Deus porque estão preocupadas que Jesus resolva as suas necessidades. E vocês vão concordar comigo agora, irmãos, que a grande maioria das pessoas só procura a igreja, só procura a Deus quando as coisas apertam. Quando está com problema na família, quando está doente, quando tem uma dificuldade, quando perdeu o emprego, daí, ai meu Deus, e aí procura Ele. Claro que nós podemos procurar a Deus a todos os momentos,
Mas agindo dessa forma, nós estamos fazendo como essa multidão que foi até Jesus, ouviu o ensinamento que era para mudar as suas vidas, ouviu da boca do próprio Cristo: eu sou o pão da vida, mas estavam mais preocupadas em receber o pão e o peixe para encher o estômago, e não estavam a fim de absorver os ensinamentos que Jesus tinha para eles, que os daria a vida eterna. Quantas pessoas ainda hoje só procuram a Deus para querer que Ele resolva as suas necessidades? Está cheio de igrejas por aí vendendo esse pacote, esse produto, oferecendo essas ofertas. E agindo dessa forma, nós fazemos igual essa multidão que está preocupada em saciar o estômago, mas não está preocupada para onde que nós iremos após esse tempo aqui nesse mundo. Quando eu estou só preocupado que Deus olhe para as minhas necessidades, possivelmente eu tenho uma fé egoísta e mesquinha, que não é a fé que Jesus nos chama a ter. Jesus veio a nós como pão da vida. Ele se ofereceu em sacrifício por nós. Ele morreu na cruz por amor a nós. Ele quer saciar, sim, a nossa fome, as nossas necessidades. Deus se importa conosco, Jesus se importa conosco. Ele quer nos acompanhar e certamente Ele vai nos permitir vencermos essa epidemia que nós estamos enfrentando. Jesus continua alimentando, Jesus continua cuidando, Jesus continua curando. Mas Jesus quer que eu e você experimentamos o pão da vida. Que nós possamos reconhecer que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que nós, a partir do batismo, a partir do ouvir da palavra, a partir da ceia do Senhor, quando também Ele vem a nós, através desse sacramento, como corpo e sangue, para o perdão dos nossos pecados, alimentar a nossa alma e nos preparar para um dia morar com Ele na eternidade. Jesus se importa com as nossas necessidades. Jesus nos ama de tamanha forma que Ele nos recebe da forma com que nós somos. Exatamente. Nós não precisamos mudar. Nós não precisamos deixar algumas coisas de lado para nos achegarmos a Jesus. Ele nos ama, Ele nos acolhe exatamente como nós somos. Mas Deus nos ama tanto, Jesus nos ama tanto, que Ele não nos permite permanecer como estamos. Ele vai transformando a nossa vida. Ele vai fazendo com que eu e você sejamos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. E como é que nós vamos poder ser cada dia mais parecidos com Cristo Jesus? Nos alimentando com o pão da vida, nos alimentando com a sua palavra, vivendo pela sua palavra, guardando os seus mandamentos, deixando que o Espírito Santo venha transformar o nosso viver. O versículo de saudação que eu usei hoje aqui para o nosso culto, em João 14, 23, Jesus disse: quem me ama guarda a minha palavra. Eu amarei, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morada. Se eu amo a Deus, se eu amo a Jesus, eu vou me esforçar em guardar a sua palavra. E Jesus me ama, e Ele virá até mim. O Pai virá até mim, o Espírito Santo virá a mim e fará morada em meu coração. E nós podemos confiar que Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades, como Ele já tem cuidado, como Ele já tem abençoado, como Deus já tem nos conduzido nesses últimos meses, em meio a tudo que estamos vivendo nesse 2020.
Eu tenho a certeza de que a mão do Senhor está do nosso lado. Eu tenho a certeza que você também já percebeu e você sente a mão do Senhor conduzindo a tua vida. Então, amados irmãos, Jesus é o pão da vida. Que possamos sim nos esforçar para ter a cada dia o alimento para o corpo, mas não sejamos negligentes. Precisamos também buscar o alimento para a alma, o alimento para o espírito, o alimento que nos leva à vida eterna. Jesus, o pão da vida. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele cuide de todas as nossas necessidades, como já tem feito, como continuará fazendo, desde hoje e por todo sempre. Amém. Em resposta à palavra que nós ouvimos, queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, rapidamente também alguns avisos. Como eu havia citado no início, nós estamos mais uma vez com as nossas portas fechadas, forçados por um decreto aqui da AMAV do Alto Vale, que passou a vigorar na última segunda-feira, dia 27, por 14 dias. Então, durante 14 dias, nós não teremos nenhuma atividade presencial, auxiliando também assim ao combate desta pandemia, e queremos crer que também, no mais breve possível, nós vamos poder novamente, com todos os cuidados, estar nos reunindo nos nossos cultos presenciais. As demais atividades da igreja permanecem suspensas nesse período, e quando houver alguma mudança, nós vamos estar comunicando também nos nossos canais de comunicação. As secretarias permanecem funcionando normalmente, e qualquer emergência ou necessidade de atendimento pastoral, façam contato diretamente comigo, e nós vamos estar indo ao encontro daqueles que necessitam com todo o cuidado necessário. Nos conduzindo ao final do nosso culto, nós temos sempre o momento da oração de intercessão. Jesus disse: quando vocês quiserem pedir algo, quando vocês concordarem aqui na terra sobre algum assunto, e essa oração chegar até o Pai, Ele também os ouvirá, e nós assim também receberemos aquilo que pedimos, se for da vontade do Pai. Por isso que a igreja se reúne em oração, por isso que nós oramos e concordamos sobre os mesmos pedidos, e levando também a nossa oração diante do Pai. Nós queremos nesse momento aqui colocar em oração a situação que estamos vivendo em nosso país, no nosso estado, aqui na nossa região, no nosso município, aí onde você também vive, está nos acompanhando. Nós queremos pedir que Deus estenda a sua mão sobre a nossa nação, o lugar onde vivemos. Oramos pelos nossos governantes, oramos pelas igrejas, oramos por aqueles que anunciam o Evangelho, pelos aqueles que são porta-vozes dessa mensagem, de levar o pão da vida a todos aqueles que necessitam. Oramos também pelas lideranças e pelos presbíteros, que permaneçam fiéis também nesse tempo adverso que estamos vivendo. Oramos por todas as famílias, que o inimigo não esteja também tentando interferir ou causar dano sobre as nossas casas.
Oramos pelas pessoas enfermas, para aqueles que estão em tratamento médico, aqueles que estão em recuperação. Eu coloco aqui em especial também, a pedido da família, pela família Stoic, aonde também um dos seus membros está enfrentando o Covid-19, que o Senhor esteja com ele. Oramos também pela família Linder, que aonde o Wilson está em tratamento, que o Senhor também esteja com ele, dando a cura necessária. E citando esses queridos, nós queremos incluir todos os demais. Aqueles pedidos que você tem no seu coração, pessoas queridas, ou tudo ou qualquer desejo que você esteja nesse momento, na sua mente, no seu coração, leve diante do Senhor. Coloque junto nessa oração e nós vamos levar esses pedidos até o Pai. Oramos. Santo e eterno Deus, querido Pai, humildemente, Senhor, nós nos achegamos na Tua presença e como Teus filhos e filhas, como igreja que está reunida, não presencialmente, mas virtualmente, concordamos sobre o mesmo propósito e queremos, Senhor, nesse momento pedir que Tu estejas estendendo a Tua mão sobre a nossa nação, sobre o lugar onde vivemos. Permita, Senhor, que essa doença seja vencida no mais breve possível. Oramos por aqueles que nos governam para que tenham sabedoria nas suas decisões. Oramos pelas igrejas, oramos pelos ministros do Evangelho, que continuem nesse novo tempo, tendo também ousadia de anunciar e levar a todos que necessitam o pão da vida. Oramos, Senhor, também por presbíteros, líderes, que possam também continuar em fidelidade dentro daquilo que Tu, Senhor, os chama a fazer. Oramos por todas as famílias, pelos casais, para que não haja adultério, infidelidade. Oramos pelas crianças, para que também possam crescer tendo conhecimento da verdade. Oramos, Senhor, por cada um de nós, pelas nossas necessidades e pelaquilo que precisamos da Tua mão e do Teu toque. Oramos por todos que estão enfermos e também, Senhor, colocamos aos Teus cuidados a família Stoic, a família Linda e todas as famílias onde há alguém enfermo, alguém em tratamento. Se for da Tua vontade, Senhor, estenda a Tua mão sobre essas vidas e dê a eles a cura, a restauração da saúde. Pai querido, talvez ainda teríamos tanto a mais para pedir, para agradecer, para interceder, mas Tu conheces, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. Tu sabes quais são os pedidos que agora temos e nós queremos levá-los diante de Ti, orando juntos a oração que Tu, Jesus, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz, e que assim te abençoe o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo, meu irmão, abençoada semana. Fique na paz, Deus te abençoe. Amém.